Meninos, agora a gente vai para a nossa penúltima etapa da nossa pesquisa, que é sobre materiais e métodos, ou a metodologia que a gente vai utilizar para realizar a nossa pesquisa. Tá? O que seria então a metodologia? A metodologia ela é a parte do projeto na qual o autor deve indicar os procedimentos a serem tomados para a execução da pesquisa. No caso, toda pesquisa ela vai pressupor um conjunto de ações, de etapas, de técnicas para a sua realização. Por exemplo, deve deixar claro qual é o método utilizado, os instrumentos, as técnicas, entre outros. Então, o que seria a metodologia? Seria a parte do trabalho onde a gente vai explicar como que a gente realizou aquela pesquisa. Ou seja, os recursos que a gente utilizou para realizar todo o nosso projeto. No caso, quais seriam um exemplo de técnicas que a gente utilizou? Os meninos que vão falar sobre o descarte de material de pacientes que faz insulinoterapia. Né? Então, a gente vai falar sobre os materiais que a gente utilizou. Ou seja, como que foi a construção da nossa pesquisa em cima desse tema. A gente tinha como objetivo criar um recurso para as famílias descartarem esses resíduos, para fazer de maneira correta, que não tenha custo, porque aquelas caixas do Descarpax ela é mais a nível hospitalar. Então, a gente vai mostrar nessa parte de metodologia como que a gente criou esse recurso. Quais foram os benefícios que a gente criou para esse recurso. Entendeu? É basicamente isso, as técnicas que a gente usou, os instrumentos que a gente usou para realizar a nossa pesquisa, para que a gente conseguisse concluir ela, propriamente dito. Tá? Então, o pesquisador ele precisa indicar as técnicas que são utilizadas no trabalho, e essas técnicas vão funcionar como ferramentas de coleta de dados, que nem eu acabei de falar para vocês. Quais foram os recursos que vocês utilizaram para desenvolver a pesquisa? No caso, na parte prática. Aqui na metodologia é voltado para a parte prática, tá? Como que vocês executaram a pesquisa de vocês praticamente. No caso das meninas que querem fazer o descarte, elas pensam em criar um material para fazer esse descarte. Não sei se seria de papelão, de plástico, não sei. Elas pretendem criar um reservatório, que nem existe o Descarpax, só que seja de fácil acesso, que não tenha custo e que de preferência as próprias famílias possam fazer em casa. Então, elas vão descrever como foram essas técnicas, quais foram os recursos. Então, outros exemplos de técnica também que a gente usa na metodologia é fazer entrevista, fazer observação, pesquisar opiniões, questionários, testes, análise de conteúdo, história de vida. No caso dos outros grupos que querem fazer entrevista, também é uma forma de metodologia, de coletar dados. Tudo isso faz parte da coleta de dados para a construção do projeto, tá? E é importante que a gente lembrar da metodologia, que o autor tem que se aprofundar na descrição e no detalhamento dessas técnicas. Então, vocês vão ter que colocar passo a passo do que vocês vão fazer. No caso das meninas ainda que estão falando do descarte, da insulinoterapia, vocês vão ter que detalhar passo a passo como que é feito esse descarte, como que é feita a construção do material para recolher esses resíduos. Cada etapa da pesquisa vocês vão ter que detalhar. Tá? É muito importante que vocês detalhem passo a passo da construção dessa pesquisa, dessa técnica. E aí vocês também têm que indicar o porquê que vocês estão escolhendo esse tipo de abordagem, se é a construção do material, se é uma entrevista, se é um questionário, qual é a técnica que vocês estão utilizando. É importante que vocês falem também como cada técnica vai ser utilizada, por quem, por quanto tempo, como é a análise e o processamento de dados que vocês vão obter por meio dessas técnicas. Ou seja, vocês têm o objetivo de construir um reservatório para eliminar esses resíduos, por exemplo. Então, qual é a análise? Como seria feito o processamento desses dados? Como que vocês iriam descrever a técnica utilizada? Quanto tempo levaria para construir isso? Quem poderia utilizar? Entendeu? Então, passo a passo do que faz parte da pesquisa de vocês têm que detalhar na metodologia.
Mas no caso são as coisas práticas que vocês estão fazendo. É a hora que vocês vão pôr a mão na massa mesmo e vocês vão passar detalhadamente como que vocês construíram esse projeto. No caso, vou dar outro exemplo de outro grupo, as meninas da alimentação, de implementar a alimentação na primeira infância, que é as meninas da nutrição. Elas pretendem criar um joguinho virtual para atrair a atenção da criança. Então, nessa parte da metodologia, vocês têm que explicar detalhadamente qual é a criação desse joguinho, como o jogo funciona, por quanto tempo, quais são os itens que tem no jogo, qual é a finalidade do jogo, tá? Cada passo que tem que preencher para poder participar do jogo direito. Tudo isso vocês têm que explicar. É a parte mais elaborada da pesquisa, que mais vai ser rica em detalhes, tá? E essa parte da metodologia, ela é toda e exclusivamente feita por vocês. Vocês não vão usar artigos para colocar na metodologia. A metodologia é a pesquisa de vocês, tá? A construção da ideia e a prática. Como que vocês executaram essa pesquisa? Ou como vocês pretendem executar a pesquisa, no caso dos temas que não tem como vocês levarem ele na prática, né? No caso dos meninos que vai falar de furto da medicação nos hospitais. Não tem como eles levarem para a prática todos os materiais utilizados. Então, eles estão construindo um projeto com essa ideia que visa diminuir, tá? Então, vocês têm que colocar bem detalhado mesmo isso, para poder ficar claro para o pessoal. Aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês de uma metodologia que foi de um projeto de pesquisa que eu fiz na universidade. Então, aqui nessa parte de amostra, vem falando sobre o que eu peguei das pessoas. No caso, o meu projeto eu utilizava jogos para analisar frequência cardíaca, frequência respiratória e condicionamento físico. Então, aqui na amostra eu delimitei quem seriam os grupos que participariam da pesquisa. Ou seja, tinha grupos de pessoas sedentárias, de ambos os sexos, e pessoas praticantes de atividade física. Coloquei quantas vezes eles iam realizar a pesquisa durante a semana, quantos participantes iam fazer em cada área. E coloquei o lugar onde eles iam ser recrutados para realizar a pesquisa. No caso de vocês aqui, ó, na parte de critérios de inclusão, vocês não têm muito isso, porque vocês vão beneficiar a comunidade no todo. Então, toda e qualquer pessoa tem que ser beneficiada pelo projeto de vocês. O de exclusão também não tem que existir muito, porque já que é para pegar a população em geral, não é uma comunidade específica, em si a população em si, não tem como a gente excluir ninguém, né? Propriamente dito, não tem como a gente excluir pessoas, a não ser nos casos mais específicos. No caso, as meninas que vão falar ainda da insulinoterapia, ela vai pegar e vai restringir, que só participarão da pesquisa pessoas que fazem tratamento de insulinoterapia, tá? Então, obviamente, será excluído da pesquisa qualquer outra pessoa que não faça parte do contexto. Ou seja, se o material é para pessoas que fazem esse tratamento, então as pessoas que não fazem não teria muito sentido. Aí elas podem colocar critérios de exclusão e inclusão. Quem for abordar um tema muito amplo, que pega a comunidade em geral, aí não teria muita necessidade de colocar esses critérios de inclusão e exclusão, a não ser que o assunto seja abordado de outro jeito, e aí, dependendo da ideia de vocês me falam, que aí eu falo para vocês se é viável colocar critério de inclusão ou não, tá? Então, a coleta de dados, que é essa parte grandona aqui, é todo o detalhamento que vocês vão fazer, de cada passo. Como que vocês chegaram nesse intuito, como que vocês construíram cada etapa, ou seja, ainda falando das meninas do Descarpax, como que elas construíram, qual é o material que vai ser utilizado para construir, quanto tempo demorou para construir, quem construiu, qual a capacidade que esse material vai ter para receber tanto de descarte, né? Quanto de resíduo ela vai conseguir suportar dentro de uma caixa, quanto tempo ela vai ser válida enquanto ela estiver lacrada, aonde vai ser descartado isso no meio público. Tudo isso vocês têm que colocar detalhado. Essa parte de coleta de dados é grande.
Colocar também se tem riscos e benefícios para a população, quais são os benefícios que a população vai ter com esse projeto, tá? Se apresentar risco, vocês também têm que colocar, tá? Então, vocês delimitam aí riscos e benefícios. Aí, essa parte de critério para encerrar ou suspender o assunto, análise, essas coisas, vocês não precisam colocar não, tá? Porque aqui já é uma pesquisa mais ampla que eu fiz, mais específica para uma população. Então, foi um projeto que precisou passar por um comitê de ética. Porque eu testei em pessoas, então aqui já entra mais itens. É de vocês, não. Vocês têm que colocar mesmo aquela parte que eu falei de dizer como que vai ser cada etapa, como que foi construído os materiais, quem for construir algum material, como foi construído o projeto. Então, é o máximo de detalhamento possível. É a parte de coleta de dados mesmo da pesquisa de vocês. Tá? Ela é um pouquinho mais extensa, mas ela tem que ser rica em detalhes. Quanto mais informações vocês colocarem de como vocês executaram o projeto, melhor vai ser a pesquisa, tá? Melhor para o entendimento da gente na hora que pegar o projeto, tá? Então, nessa parte é que vocês têm que colocar o máximo de detalhes possível mesmo, tá bom? As dúvidas a gente vai tirando ao longo do tempo.